Bom, nesse ano de 1529 também, que eu falei para vocês sobre Jacob Rutter, um pastor anabatista que ele nunca foi protestante, nunca foi católico, né? Ele nasceu anabatista e a igreja da Morávia dos Ruteritas é uma igreja, vamos dizer, bem grande, que são os valdenses, é a igreja de Jesus, é a Assembleia de Deus espalhada pelo mundo na época, tá ok? E tem também uma obra que são diversas cartas, diversos livros, que eles chamam de crônicas ruteritas. E essas crônicas, o que são essas crônicas? São relatos de peregrinações pela Europa, famílias tendo que caminhar, e locais que eles chegam, pregam, convertem pessoas. Então, ela não tem traduzido para o português, mas a gente consegue algumas citações e textos em inglês, né? Tá bom? Então, as crônicas ruteritas, eu comento, essas crônicas relatavam muitas peregrinações dos anabatistas pela Europa. Próximo do ano 1529, essa crônica conta, né, uma igreja inteira de ruteritas, né, decidiu fugir da Alemanha para a Morávia, liderada pelos pastores Jacob Wiedemann e Philipp Jager. Bom, o próprio Jacob Rutter, ele estava sendo perseguido, então, nesse período mesmo, ele está em fuga, tá bom? E acabou que ele deixou na responsabilidade desses dois pastores, ok? Bom, a crônica então diz: então eles buscaram vender suas posses, alguns venderam, mas outros permaneceram com o que tinham e dividiram entre si o que possuíam. O que sobrou de suas posses, o Lorde de Lechetem é uma região entre a Áustria e a Suíça. Tá bom? É uma região entre a Áustria e a Suíça. É um país. É um país. É como se fizesse parte da Áustria, mas ele é independente. Existe até hoje. É um país que praticamente não é falado. Mas existe. Então, você veja, o Lorde, ou seja, provavelmente a pessoa mais poderosa daquele local. Era um país que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, só que o Lorde de lá se converteu. É isso que ele vai dizer aqui, ou seja, o Lorde, ele enviou-lhes posteriormente, prossegue, né, o Lorde de Liechtenstein. Tá? Fica entre a Suíça e a Áustria esse país. E prossegue. Assim, Nickelburg e Bergen juntaram aproximadamente 200 pessoas. Essa é uma das histórias de peregrinações, irmãos. Então pense, porque se eles capturassem, tem muitas histórias que eu já contei para vocês de crianças sendo mortas. Se a Inquisição pegasse, o martírio era geral, sem contar as torturas. Então, eles vão caminhar cerca de 200 quilômetros. 200 quilômetros, irmãos, é mais ou menos quase daqui a Angra dos Reis. Quase daqui a Angra dos Reis. É muita coisa. Daqui a Petrópolis são 60 quilômetros. Multiplica daqui a Petrópolis 3 vezes, talvez você tenha uma noção, ok? De como eles tinham que andar. Eu falei para vocês aí de peregrinações de 600 quilômetros, porque ouviram falar que lá na Suécia tinha uma região lá que estava sendo tolerante. Nesse período, a reforma na Suécia, por exemplo, tinha ocorrido há 2 anos. Ocorreu em 1527. Eu contei para vocês que foi uma reforma pacífica. O rei Gustavo, ele falou, não, aqui é todo mundo luterano, acabou todo o problema, não tem guerra, não tem nada, porque, por exemplo, a Suíça estava em guerra. No ano de 1529 está ocorrendo uma guerra, que eu vou comentar, vai ser tópico que nós vamos falar ainda hoje. Uma batalha, inclusive, onde Zwingli vai morrer na guerra. Então, a Suíça estava em guerra. A Alemanha estava tendo conflitos. Como eu disse para vocês, o imperador vai chegar para os protestantes, olha, e para os católicos, vamos parar com o conflito agora e vamos lutar contra os muçulmanos. Mas os católicos e os protestantes estavam se matando, tanto na Suíça quanto na Alemanha. Tá bom? Eles estavam se matando.
Então veja, 200 pessoas, sem contar as crianças. Esse é um pequeno trecho das crônicas luteritas. Algumas pessoas saíram tomadas de grande compaixão, mas outros discutiram. Então eles se levantaram, saíram e ocuparam uma aldeia desolada. Até uma pausa aqui para explicar, né? Uma aldeia desolada, ou seja, saíram peregrinando, encontraram uma terra no meio do caminho, eles, vamos dizer, começaram a discutir, porque não é fácil você caminhar 200 quilômetros. Vai caminhar daqui a Petrópolis, já tem gente que vai ficar no caminho. Se for fazer um carioca, vamos caminhar todo mundo daqui a Petrópolis. Imagine multiplicar isso por 3 vezes. Acabou que eles encontraram uma aldeia desolada e ou seja, vazia. Por que provavelmente estava vazia? Isso acontecia, existem relatos que anabatistas eram descobertos. Eles, o que eles faziam? Eles fugiam, esvaziavam aquela aldeia, aí até os outros que não fossem anabatistas que estivessem habitando por ali, eles acabavam fugindo, porque eles sabiam que se os católicos dissessem é uma aldeia de anabatista, eles chegavam matando. Eles matavam velhos, mulheres e crianças. Contei para vocês a história que o Monastier contou em um dos vales suíços, que as mulheres e as crianças fugiram para dentro de uma caverna, eles acenderam fogueira para matar eles sufocados e mataram sufocados. Outro grupo fugiu para as montanhas e morreu congelado. Então eles matavam mulheres e crianças. Então acabou que um grupo encontrou uma aldeia desolada. Então ocuparam essa aldeia durante um dia e uma noite, formando um conselho para negociar com o Lorde com relação à sua presente necessidade. Ordenaram o ministro para suas necessidades temporais. O Lorde, provavelmente, desse local que eles estão chegando. Então, cada local que eles chegavam, uma história muito famosa, se vocês pesquisarem na internet, é o caso do Lorde Zinzendorf. Nós vamos estudar sobre ele. Um homem que vivia na Alemanha, quando ele viu um grupo grande parece que eram 3.000 anabatistas moravianos peregrinando, né? Ele falou, não, vocês podem ficar aqui nas minhas terras. Ele era um luterano pietista que não gostava de violência. Ele falou, vocês podem ficar aqui e plantar. E ele gostou muito da igreja, porque era uma igreja avivada, por causa dos dons espirituais. E são esses mesmos moravianos que nesse texto, tá bom? Na história, eles acabaram sendo chamados de ruteritas, tá bom? Mas é a mesma igreja valdense moraviana que os nomes estão mudando na história, lembram? Foram, talvez o principal lá dos anos 300, 400, foram os novacianos, é o que eu considero o principal nome, junto com os donatistas na África, mas os novacianos foi o principal nome. E depois o principal nome foram os valdenses. Nesse período, o uso do termo valdense diminuiu um pouco, mas o termo moravianos está sendo mais usado. E na própria Suíça, onde os anabatistas valdenses viviam, Suíça, França, Áustria e Itália, eles estão sendo chamados só de anabatistas. Por quê? Porque na Suíça muitos protestantes se converteram aos anabatistas. E esses protestantes foram rebatizados. Aí eles foram chamados de anabatistas. Se vocês observarem, as pessoas, principalmente os protestantes, eles querem dizer que os anabatistas nascem agora, com esses suíços que foram rebatizados. Só que eu mostrei para vocês que esses suíços, eles foram rebatizados por um anabatista valdense chamado Conrad Grebel. E Jacob Rutter é outro anabatista também, que batizou muitos protestantes, muitos católicos. Então, veja a quantidade de pessoas, 200 pessoas, e tinham ministros indo com eles, porque eles vão continuar fazendo culto, né? 200 pessoas dá uma boa igreja, né? Sem contar crianças. O texto prossegue. Então os homens estenderam uma manta diante das pessoas, e os homens deram sua contribuição com o coração aberto e sem constrangimento,
para o sustento dos necessitados, de acordo com a doutrina dos profetas e dos apóstolos, ou seja, sempre ajudar os necessitados. Então os irmãos iam ter que sair daquele pequeno país, né, entre a Áustria e a Suíça, né, e iriam fugir para a Morávia. Iriam fugir para a Morávia, porque realmente aquela região, a perseguição estava muito grande. Porque o Sacro Império Romano Germânico, ele estava perseguindo os anabatistas e vai dar uma pausa, porque ele vai ter que fazer guerra contra os turcos muçulmanos. Olha, eu não considero impossível, né? Ou não considero absurda se alguém interpretar o seguinte: eu acho que Deus usou os turcos para os católicos e os protestantes diminuírem a perseguição aos anabatistas. Porque esses 3 últimos anos, 2027, 28 e 29, a mortandade está muito grande na Europa. O que acontece em 1529? Os turcos atacam a Europa, aí os católicos e protestantes eles têm que parar, unirem, tá bom, para poder atacar ou se defender dos turcos, né?